dia, você está no canal Professor Belém, nesta terça-feira, dia 3 de janeiro de 2023. Sejam todos bem-vindos. Quero começar aqui agradecendo e mandando um super abraço ao Alexandre Augusto Lima, que mandou-me um e-mail de fim de ano, me felicitando, um e-mail muito emocionante. Você me emocionou bastante com esse e-mail. Muito obrigado, meu xará Alexandre Augusto Lima. Ele mora perto de Cachoeirinha. Somos gaúchos e moramos perto do município que gostas muito, Cachoeirinha. Bem, aqui eu preciso fazer um reparo. Eu, na verdade, não conheço Cachoeirinha. Quando eu me referi a Cachoeirinha, num vídeo antigo, e o Alexandre me acompanha sempre, eu estava, na verdade, me reportando à Cachoeira do Sul, que conheci e gostei muito, uma cidade belíssima, cidade de outro Alexandre, o terceiro, Alexandre Garcia, o mais famoso de nós todos, Cachoeira do Sul. Mas, não conhecendo, embora não conhecendo Cachoeirinha, gosto muito. Então, um grande abraço para vocês aí que moram perto de Cachoeirinha e grande abraço para Cachoeirinha também. Muito obrigado, Alexandre Augusto Lima. Outro e-mail aqui que merece um comentário, um e-mail também bastante importante, veio do Rogério Leite. Na verdade, é um e-mail um tanto quanto desesperado. Ele mandou-me uma imagem de um ritual que aconteceu ontem na frente do Ministério, ou na entrada do Ministério da Economia. Ele me pergunta, ele manda o vídeo e pergunta: professor, o que é isso? É um ritual satânico? Bem, eu não sei, eu vi o vídeo, aliás, vou mostrar o vídeo aqui, não sei se o vídeo é de um ritual satânico, mas para quem é cristão é bastante estranho. Estão lavando o chão com sal grosso. Aliás, vejam o vídeo. Vamos tirar o espírito Bolsonaro aqui, pessoal. Bem, o vídeo é bastante inequívoco. Trata-se ali de uma limpeza de uma economia que deixou o país com uma inflação baixa, um índice de desemprego em queda, com lucro nas estatais brasileiras, como Eletrobras, Petrobras, Banco do Brasil, Caixa Econômica, etc. e tal, mas que não serve mais. Daí porque o Rogério me pergunta: professor, nós estamos vivendo o reino da mentira, por que tanta disfarçatez? Hoje, diz ele, ninguém mais se preocupa em manter as aparências. O que foi aquela posse, onde tudo parecia falso, desde a faixa? Houve até, ele diz aqui uns palavrões, mas atos libidinosos com beijo de língua, e depois, na festa, pancadaria. Que amor é esse, professor? Estamos no reino do anticristo? Está tudo invertido? Bem, eu fiz questão de fazer esse vídeo justamente por conta desse e-mail do Rogério. Ele precisa, sim, de uma resposta. Só que ele mesmo deu a resposta, ainda que provavelmente não saiba. Não existe mais disfarçatez. É por aqui que devemos começar a entender o que está acontecendo agora. Lembram do primeiro governo Lula? Ali foi a vitória, sim, para todos os efeitos, dos trabalhadores. Aliás, Lula chegou ao poder ostentando o título de operário, primeiro operário a chegar ao poder. Então ele trazia consigo a militância, principalmente aquela do ABC, dos metalúrgicos do ABC, que finalmente ascendiam à categoria de donos do poder. Mas aos poucos foram sendo deixados de lado e entraram os poderosos, os empreiteiros e tudo mais. Mas, repito, pro forma, para todos os efeitos, era a chegada dos trabalhadores ao poder. Agora a coisa é um pouco diferente. É o povo, de modo geral, como disse Gleisi Hoffmann, o povo representado pela classe mais desprivilegiada. Enfim,
Outros preferem dizer o lumpenproletariado. Mais, digamos assim, ao estilo de Antônio Gramsci. A próxima revolução socialista ou marxista não seria mais com os trabalhadores, mas com os marginais, ou marginalizados, como queiram. O fato é que essa posse também deu vazão a essa interpretação do nosso amigo. Ele diz que não há mais disfarçatez nenhuma. De fato, se observarmos hoje o comportamento de todos os líderes mundiais, ninguém mais está preocupado em manter as aparências. As aparências do quê? Da moral ou de um decoro relativamente civilizado aos moldes dos pressupostos da civilização judaico-cristã. A inauguração do túnel de São Gotardo foi também uma peça inequívoca de que o mundo estava entrando numa nova era, aquela em que não é mais preciso disfarçar decoro nenhum, porque lá foi um ritual satânico a céu aberto, escancarado para todo mundo ver. Todos os líderes da Europa estavam lá, rendendo cultos a Bafomé, coisa inimaginável há 30, 40, 50 anos atrás, não é mesmo? Pois é. Bem, o que quer dizer isso exatamente, sem muitas delongas? Eu só posso explicar esse fenômeno por conta de uma conferência do Frei Tiago de São José, no seu canal, sobre o passamento de Bento XVI. Naquela conferência, o Frei Tiago de São José fazia uma comparação entre duas revoluções que aconteceram muito próximas uma da outra dentro da igreja, que são representadas, ou eram representadas, por duas figuras papais bem diferentes, Bento XVI e Bergoglio. Bento XVI representava a Igreja conciliar, ou seja, a Igreja do Concílio Vaticano II. Já Bergoglio representa uma Igreja sinodal, aquela caracterizada pelo Sínodo da Amazônia, onde entraram pelas portas do Vaticano, até mesmo na Basílica de São Pedro, imagens como de Pachamama, por exemplo. São coisas bem diferentes, são igrejas bem distintas. Em relação a Bento XVI, ele representava, para o Frei Tiago de São José, uma igreja que ainda mantinha as aparências. Embora sendo conciliar referente ao Concílio Vaticano II, essa mantinha, por exemplo, algumas das estruturas da antiga igreja de sempre ainda intactas, como, por exemplo, a autoridade moral do Vigário de Cristo em indicar para os fiéis o caminho que deveriam tomar para agradar a Deus e dizer o que poderia desagradar a Deus. Em relação aos costumes, o Vigário de Cristo na Terra ainda orientava em relação ao que agradava e ao que desagradava a Deus. E também mantinha, claro, conservava ainda de pé a doutrina, pelo menos no que diz respeito à conservação da fé. Teologicamente era uma referência moral e espiritual, embora o Concílio Vaticano II tenha aberto as portas para o relativismo moral, inclusive. O Concílio Vaticano II foi infiltrado por comunistas, a ponto do Papa Paulo VI chegar a dizer que por uma fresta na igreja, o fumo de Satanás havia entrado nela. Paulo VI disse exatamente isso. O que fizemos? Por uma rachadura, a fumaça de Satanás entrou dentro da igreja. Ele já antevia, claro, o que o Concílio Vaticano II permitiria em termos de relativismo, pois foi justamente pela fresta que entrou na igreja, ou melhor, que se fortaleceu dentro da igreja, a tendência progressista, que em muitos países, como o Brasil, por exemplo, resultou na teologia da libertação e, mais especificamente, na criação do próprio PT. Então, Bento XVI, ainda que estivesse dentro da esfera
religiosa, por assim dizer, ou pastoral do Concílio Vaticano II, pelo menos mantinha a aparência de algumas coisas da velha igreja de sempre, ou da igreja do passado. A sua autoridade, por exemplo, como vigário de Cristo para questões teológicas profundas e para questões dogmáticas. Uma vez que Bento XVI nos deixa, resta apenas aquele que representa uma revolução até mesmo em relação à Igreja Conciliar, que é o argentino Bergoglio. Ele já se faz padre ou é sagrado padre consagrado para o serviço pastoral dentro do Concílio Vaticano II, mas rompe com ele, ou melhor, vai além do Concílio Vaticano II, onde nem as aparências mais são necessárias. Daí porque ouvimos de sua própria boca coisas como: nas veias de Jesus corre sangue pagão, ou então dúvidas a respeito da existência ou não de Deus, coisas que nos escandalizaram. E mais recentemente ouvimos dele que Lula, por exemplo, foi muito injustiçado, o que pegou muita gente de surpresa, depois de tantos anos de papado, entre aspas. Por que Bergoglio diz essas coisas? Porque já não é preciso sequer manter as aparências, já que, com o passamento de Bento XVI, acaba também a era da Igreja Conciliar. Agora entramos na era da Igreja Pachamama, aquela onde tudo é válido. E já não é mais uma igreja comunista, prestem atenção. É uma igreja pós-comunista. Assim como a diferença que estabelecemos entre o primeiro governo Lula e este de agora. Este aqui não é o governo dos trabalhadores, evidente que não. Bem, a respeito desta, digamos assim, proliferação de coisas falsas que estão no ar, isso está muito adequado com a era da igreja atual. Não é preciso mais disfarçar. Bergoglio colocou em dúvida a existência de Deus. O autor do famoso livro O Anticristo, o filósofo alemão Friedrich Nietzsche, já havia dito no passado que, se Deus não existe, tudo é permitido. Então estamos vivendo a era do tudo é permitido. Só não é permitido tentar manter os valores de uma igreja que desapareceu, de uma cultura que está sendo sepultada. Os valores judaico-cristãos que fizeram a nossa civilização ser espiritual e racional. Bem, isso já não é permitido. Agora que venha, então, todo o resto, todo o contrário, a foto negativa daquele período que vivemos e que já não existe mais. Que venha a barbárie, o escândalo, a imoralidade. Porque se na esfera espiritual, ou melhor, se na esfera religiosa já não é preciso manter as aparências, por que mantê-la então na esfera política, judiciária, cultural, enfim? Não é mais preciso, não faz sentido. A moral vem do alto. O representante de Deus na terra está lá para dizer o que agrada a Deus e o que desagrada a Deus. Mas se ele disser que Deus nem existe, não precisamos mais agradar ninguém, não é mesmo? Para que fazer o esforço de uma vida honesta, por exemplo, ou então frugal, se não há um sentido além deste aqui da carne? Pois é assim que o mundo espiritual influencia no mundo da carne. E foi por isso que o apóstolo Paulo dizia, ou disse, a nossa luta não é contra o sangue e a carne. A nossa batalha é contra os poderes espirituais, os principados e as potestades. Então é isso. Preparemo-nos para um mundo que quer sepultar a Deus e colocar o homem no seu lugar. E depois retirar o homem e colocar a máquina. Entenderam, né? Pois é.
Este processo é o processo não só de destruição, porque parece que está quase tudo destruído, mas é o processo de transformação do homem. Ele deixa de ser criatura de Deus para ser criatura do inimigo de Deus. E para isso, claro, ele está cumprindo o papel de nos chocar, de colocar abaixo tudo o que preservamos, respeitamos e amamos. Sem disfarce nenhum. Está tudo aí, às claras. É por isso também que não podemos perder a fé nesse momento. Agora, a nossa igreja depende cada vez mais da nossa oração, da nossa esperança e da nossa entrega ao verdadeiro Cristo, porque o falso já está aí e termina nisso que vocês estão vendo. Até depois.